Boa noite a todos os presentes. Neste momento, damos início ao nosso primeiro congresso de enfermagem com o tema Incontinência urinária em idosos. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos patrocinadores, voluntários e palestrantes, pois sem eles a realização desse evento seria inviável. Um agradecimento em especial para o nosso patrocinador Fraldas Tchecas, uma empresa focada no compromisso de promover sempre uma maior qualidade de vida a todos os usuários de seus produtos. Sem maiores delongas, vamos passar a palavra para a primeira palestrante da noite, doutora Larissa Mendes, que irá fazer uma introdução sobre o tema do nosso evento. Com a palavra, doutora Larissa. Boa noite a todos. Me sinto lisonjeada pelo convite para participar desse evento tão especial e falar aqui brevemente com vocês sobre os principais aspectos da incontinência urinária. De acordo com a Sociedade Internacional de Continência, o conceito básico do que é incontinência urinária é esse, de uma queixa de qualquer perda involuntária de urina. E aqui eu trouxe algumas imagens remetendo também aos idosos, né? Porque a gente sabe que esse é um problema de saúde que vem se tornando cada vez mais frequente em pessoas acima de 60 anos. Então, aqui eu mostro nessas imagens um pouco do que é essa perda involuntária de urina. Em momentos do cotidiano, ali deitado, fazendo uma atividade doméstica, você tem essa perda involuntária de urina. Não só as alterações do trato inferior, né, por conta do envelhecimento, mas também algumas alterações de lucidez, de mobilidade, também algumas existências de doenças associadas, como, por exemplo, a diabetes mellitus, a insuficiência cardíaca, são também responsáveis pela incontinência urinária. A incontinência urinária no idoso, né, que é o nosso foco aqui no nosso congresso, ela pode ser dividida em alguns tipos, esses 5 tipos que eu trouxe aqui, que são a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, a incontinência urinária mista, a paradoxal e a contínua. O tratamento dessa patologia, ele pode ser conservador, né, que vai incluir medicamentos, alguns exercícios específicos, que agora tem sido falado muito do Pilates na fisioterapia, e também é importante ter em mente a reeducação comportamental, que seria o quê? Estabelecer, como eu posso dizer, um ritmo miccional para ter esses momentos como é que eu posso explicar? Para criar um intervalo entre as micções e criar essa rotina, né? Isso é muito importante. E também tem o tratamento, no caso, cirúrgico. Só que esse tratamento é importante que se tenha, leve em consideração todo o histórico do paciente, leve em consideração, feita uma avaliação completa do caso, para ver se realmente esse é o melhor tratamento a ser feito. E é muito importante também ressaltar que, muitas das vezes, a incontinência urinária ela é considerada parte natural do envelhecimento. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que, muitas das vezes, é mais frequente, né? A gente está vendo que é mais comum que a incontinência urinária esteja presente em pessoas acima dos 60 anos, mas não é algo natural, porque é um problema de saúde, é algo anormal, né? É um estado anormal de saúde. Ou seja, é uma situação que deve ser tratada para poder assegurar a esse idoso uma melhor qualidade de vida, uma autonomia para esse idoso, conforto, né? Então, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que ter isso em mente. Tá sempre analisando como está essa qualidade de vida desse idoso, se tem presente essa incontinência urinária e entender que isso não é algo natural. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação e agradeço muito a atenção de vocês, a questões de referências. Doutora Larissa, muito obrigada pela apresentação. Agora a gente vai começar com a doutora Rafaela Rosa, que vai nos explicar sobre a parte anatômica e fisiopatológica da incontinência urinária. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de participar desse evento. Eu acho muito importante, né, esse tipo de evento para a gente trazer reconhecimento para a enfermagem, né, para o trabalho que a gente faz. Eu vou trazer um pouco para vocês, para a gente conversar sobre a anatomia e fisiologia da incontinência urinária em idosos. Meu nome é Rafaela, como a Letícia já falou. Eu sou PhD em Anatomia Humana e formada em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense.
Bom, falando um pouco sobre a anatomia do sistema urinário, a gente sabe que esse sistema urinário ele é responsável por produzir, armazenar temporariamente e eliminar essa urina, né? Todos esses componentes do sistema urinário, eles atuam de forma conjunta, garantindo a filtração do sangue, a produção e a eliminação dessa urina, garantindo a homeostase do corpo. A gente pode observar aqui nessa imagem bem sintetizado alguns componentes que estão presentes nesse sistema urinário, que são os rins, direito e esquerdo, ureteres, direito e esquerdo, a bexiga e, por fim, a uretra, né, que pode ser tanto a feminina quanto a masculina. Porém, fisiologicamente, esse processo é muito complexo. Não é só passou ali, desceu e saiu. Ele é complexo. Ele deve acontecer de forma adequada, ele envolve diferentes músculos, nervos parasimpáticos, simpáticos, somáticos, sensoriais, e a falha em qualquer uma dessas fases pode culminar na incontinência urinária que a gente está abordando aqui hoje. Bom, como falado, né, pela minha colega Larissa, a incontinência urinária, por muitas vezes, ela é considerada como um processo natural do envelhecimento. Mas a gente tem que ter em mente que essa é uma alteração não inerente a esse processo. Ele é muito falado nessa idade porque tem uma incidência muito alta nesse grupo. Ele acontece muitas vezes, é muito frequente você ver um idoso que tem incontinência urinária. E a assistência a esse paciente é um grande desafio, ele vai muito além, ele transcende apenas o conforto e a higiene, como ela falou. A gente tem a questão medicamentosa, que pode ser abordada, a ajuda do profissional fisioterapeuta, podendo até levar a casos de cirurgia mesmo. Bom, e por que a gente escolheu falar dessa incontinência urinária nesse grupo? Primeiramente, né, por conta desse ser um grupo comum de ter essa patologia, e esse grupo é comum tendo essas patologias por conta de alterações fisiológicas que acontecem normalmente no envelhecimento, é natural do envelhecimento, como a associação com a maior presença de doenças crônicas, que é muito comum nessa faixa etária, como a diabetes, a hipertensão, também a redução da contratilidade da capacidade da bexiga, né, que perde um pouco essa questão do armazenamento, do esvaziamento completo, a gente vai mais à frente, o declínio da habilidade para retardar essa micção, o aumento do volume residual devido à contratilidade reduzida, o aparecimento de contrações vesicais não inibidas do detrusor, que é o músculo, e alterações da mobilidade e da destreza manual, que acontece nessa faixa etária. Bom, como a Larissa iniciou também para a gente falando, essa incontinência urinária, ela possui subtipos, que é a incontinência urinária de esforço, a de urgência, a incontinência urinária mista, incontinência urinária paradoxal e incontinência urinária contínua. E é importante a gente saber como que é essa manifestação clínica dos diferentes tipos de incontinência e o mecanismo que leva a acontecer essa patologia no paciente que a gente vai estar atendendo. No caso da incontinência urinária de esforço, que é a mais comum encontrada, ela se trata de uma perda involuntária dessa urina ocasionada por situações que levam ao aumento intravesical, em casos de tosse, de espirros, levantamento de peso, caminhada, entre outros aspectos. E o que acontece no corpo que culmina nessa clínica? Você tem uma redução da pressão uretral, esse controle miccional, ele fica comprometido, se torna incapaz de impedir a saída de urina durante a realização de atividades que aumentam a pressão intravesical, como tosses e espirros, que a gente viu. Na incontinência urinária de urgência, esse paciente ele vai apresentar uma necessidade súbita intensa, imperiosa de urinar. Ele não consegue segurar aquela urina. Esse paciente perde urina involuntariamente, porque ele não tem tempo suficiente para chegar no banheiro. Decorre de distúrbios neurológicos sensitivos ou também hiperatividade motora do músculo detrusor.
Já na incontinência urinária mista, o próprio nome já diz, né? A gente tem características simultâneas das duas anteriores, de esforço de urgência, você tem essa perda involuntária de urina, junto com essa necessidade súbita de urinar, e seu mecanismo fisiológico também vai ser simultâneo, né? Você pode ter tanto a redução dessa pressão uretral, como distúrbios neurológicos, como a gente conversou. E a incontinência urinária paradoxal, esse paciente ele possui uma vontade de urinar, só que ele não consegue urinar a urina completa. Ele vai ao banheiro, às vezes, com muita vontade de urinar, mas só sai aquelas gotas. O que acontece? O mecanismo? Essa bexiga ela não é capaz de ser esvaziada. Pode ser por problemas neurológicos ou obstrutivos infravesicais. Quando ela está completamente cheia, a urina transborda involuntariamente. Então, você também vai ter essa perda, né? Incontinência urinária constante, como o próprio nome já diz, e ela pode ser causada por lesões graves no sistema esfincteriano, podendo ser secundárias a ressecções pélvicas ou traumas genitais. Essa pressão uretral ela se torna incapaz de impedir esse fluxo urinário. Bom, é isso. Eu tentei sintetizar o máximo aí para vocês. E caso tenha alguma dúvida, no final a gente vai estar disponibilizando aí para conversar mais um pouco. Muito obrigada, tá? Doutora Rafaela, muito obrigada pela sua apresentação. Agora a gente vai chamar a doutora Samantha, que vai abordar sobre farmacologia da incontinência urinária em idosos. Boa noite. Antes, de iniciar, queria pedir desculpa pela minha voz, eu estou rouca, mas nesse período aí de EAD a gente acaba dando muitas aulas e a garganta, e a voz não aguenta. Mas me sinto muito honrada pelo convite, é um assunto que eu gosto muito. E hoje, eles me convidaram para a gente abordar aqui, assim, bem rapidamente, de forma bem sucinta, a farmacologia na incontinência urinária. Gostaria, de trazer aqui à tona, mais uma vez, as falas da doutora Rafaela, da doutora Larissa, sobre o como é importante a gente entender que a incontinência urinária não é um processo natural, não é um processo fisiológico. A gente precisa se atentar a isso, a gente precisa levar isso muito a sério, Esse idoso com incontinência urinária pode ter diversos reflexos na sua vida. Ok. Eu vou só relembrar rapidamente, A doutora Rafaela já abordou tão bem sobre isso, mas eu vou só relembrar aqui a classificação, da incontinência urinária. Nós vamos abordar aqui hoje sobre noctúria, a incontinência urinária transitória e a incontinência urinária persistente. Bem, noctúria é a necessidade de se levantar mais de uma vez para urinar, depois de já ter ido se deitar, E aí, assim, como os principais medicamentos que nós temos hoje para tratar da noctúria, nós temos a desmopressina, que é um hormônio sintético, que foi observado que com o processo de envelhecimento havia uma alteração no ritmo de liberação da desmopressina e que ela tinha uma sensibilidade, ela causava uma sensibilidade nos túbulos renais. Então, produziram desmopressina sinteticamente, e começaram a usar para tratar a noctúria. E foi observado uma diminuição na produção de urina. E aí, consequentemente, o idoso ele passa a urinar menos, levantar menos. Depois a gente tem os alfa-bloqueadores. Nós usamos especificamente, esses alfa-bloqueadores em homens. Por quê? Quando esse idoso, ele leva o caso ao médico, a equipe médica ela vai analisar tudo e ela pode perceber que esse idoso ele tem noctúria devido a um problema prostático. Então, a gente utiliza desses alfa-bloqueadores para poder tentar reduzir aí o máximo essa noctúria. Da mesma forma que utilizamos a terapia de reposição hormonal em mulheres para tentar reduzir ao máximo, se não sanar, os problemas de noctúria. Bem, vamos lá. Coloquei até um sinal de atenção em relação a este tema. Nós temos a incontinência urinária transitória.
próprio nome já diz. Ela vai ser uma perda de urina causada por um problema psicológico, devido a um efeito colateral medicamentoso ou orgânico. Mas ela é por um período de tempo. Como assim? Vamos supor que esse paciente ele esteja fazendo uso de algum medicamento que faça com que ele tenha uma maior produção de urina. E aí, com isso, ele tenha que urinar mais. E esse paciente toma esse medicamento à noite. Então, esse paciente, por exemplo, vai urinar mais à noite, ou ele toma esse medicamento durante o dia, esse paciente vai ter essa perda de urina devido, né, à grande quantidade. E aí, por que eu coloquei esse sinal de alerta? Porque nós não temos medicamentos específicos para tratar da incontinência urinária transitória, mas sim medicamentos que podem levar esse idoso a ter a incontinência. Eu coloquei aí embaixo, né, no slide, como vocês podem ver, 2 exemplos. Um diurético de alça, o furosemida, que ele vai aumentar a produção de urina desse paciente e este paciente vai urinar mais, ele pode chegar a ter essa perda involuntária de urina. Uma coisa que a gente precisa se atentar às vezes, eu não posso retirar o medicamento do paciente, porque eu preciso, no caso do diurético de alça, controlar a hipertensão do paciente. Mas eu posso trocar o medicamento, eu posso reduzir a dose, né? A gente pode aí tentar melhorar, né, a qualidade de vida desse paciente e, com isso, cessar esse problema de incontinência urinária transitória. Outro exemplo também são os sedativos hipnóticos, por exemplo, o diazepam. Por que esse paciente tomando um diazepam, ele pode ter essa incontinência? O paciente, ele pode ficar mais letárgico, ele pode ter aí a sua sensibilidade um pouco diminuída, e isso vai levar a essa perda de urina involuntária. Bem, nós temos agora a incontinência urinária persistente. E, como já se não bastasse, né, as divisões gerais da incontinência urinária, a incontinência urinária persistente, ela se redivide. Então, a incontinência urinária persistente é a perda involuntária de urina, só que dessa vez ela não é causada por nenhuma comorbidade, ela não é causada por um efeito colateral medicamentoso ou por algum problema psicológico. E aí a gente tem como classificação a urge-incontinência, a incontinência urinária relacionada ao esvaziamento vesical inadequado e a incontinência urinária de esforço. Bem, eu vou me atentar à urge-incontinência, porque as demais, elas podem ser tratadas, né? Ou por uma cirurgia, ou através de alguns exercícios. Essa, em específico, nós podemos abrir mão, né, levar até esse paciente um tratamento medicamentoso. E alguns sintomas relacionados a ela são muito parecidos com a adonoctúria. O paciente ele pode ter polaciúria. Então, assim, tudo isso precisa ser muito bem analisado. Tudo isso precisa, né? Como eu disse, o caso dele precisa ser levado para que ele entenda o paciente como um todo. Vamos lá. Então, esse paciente com essa incontinência urinária, nós vamos usar drogas anticolinérgicas. Eu coloquei alguns dos principais medicamentos que nós fazemos uso para esse tipo de incontinência, né? Aí a gente tem o Tropsin, o oxibutinina, entre tantos outros, né? Que uns que eu listei e outros tantos que eu não pude listar aqui. Já finalizando a minha fala, eu gostaria de reforçar mesmo, né? Essa atenção ao idoso, essa atenção ao quadro. A doutora Rafaela falava, né, que a gente precisa olhar o idoso como um todo, o quadro como um todo, porque se for necessário, sim, iremos levar ele para a cirurgia, mas se não, podemos levar esse paciente a usar medicamentos, a fazer um tratamento misto entre o medicamento e exercícios. Bem, finalizo minha fala aqui, deixei aí uma frase para podermos nos lembrar da importância de cada um de nós enfermeiros e da essência de ser enfermeiro. Obrigada. Doutora Samantha, muito obrigada pela sua fala. Um ponto muito importante agora sobre o qual a gente vai abordar é o aspecto social e psicológico dos pacientes que sofrem com essa patologia. Doutora Sodré, é com você.
Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com palestrantes tão renomados para a gente, né, conversar sobre esse assunto tão relevante para a nossa prática. Bom, como a Letícia já apresentou, o meu nome é Letícia, eu sou enfermeira formada pela UFRJ, PhD em Psicologia Humana, e hoje a gente vai conversar um pouco, né, continuar a nossa conversa, falando sobre os aspectos sociais e psicológicos da incontinência urinária em idosos. Bom, então, para a gente começar, eu quis trazer essas imagens para a gente entender um pouco qual a importância da socialização para os idosos. Então, em primeiro ponto, seria a recuperação da vida social. A gente sabe que as pessoas com mais de 60 anos, na sua maioria, já saíram do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de estudo e não convivem com as mesmas pessoas que conviviam, né? Então, socializar significa para eles conhecer novas pessoas, fazer novas amizades e, com isso, conseguir compartilhar a vida, a alegria, as tristezas, né? Tudo isso, assim como para a gente, para os idosos, para qualquer faixa etária, traz confiança, melhora a nossa autoestima, a nossa autonomia, porque os relacionamentos trazem isso, né? A redução do estresse, da ansiedade, além de favorecer a prática de exercícios físicos, né? Muito comum a gente ver um grupo de idosos ou grupos em gerais reunidos fazendo exercícios físicos, e assim também acontece na melhor idade. Então, existem inúmeros benefícios dentro da socialização. Bom, então, conhecendo já tudo isso que as palestrantes falaram sobre incontinência urinária, sabendo da importância da socialização, vamos falar um pouco agora das as consequências, né, que a incontinência urinária traz para o dia a dia, para a qualidade de vida desse idoso. A gente sabe que algumas situações constrangedoras podem ocorrer numa pessoa portadora dessa disfunção, como o medo de um escape, né, que a urina em algum momento venha sujar a roupa, o medo do idoso que usa fralda, dessa fralda aparecer numa hora na roupa, ou de escapar pela fralda, durante um exercício físico, uma relação sexual, uma conversa, né? Qualquer situação, o medo do escape deixa o idoso retraído. Isso faz com que ele evite essas situações, evite o convívio mesmo social, né? Ele passa a se isolar. Então, todos aqueles benefícios que a gente acabou de conversar, da socialização, são perdidos. Esse idoso começa a ter uma baixa autoestima, ele começa a se sentir triste e até mesmo pode entrar num quadro de depressão. Um estudo australiano que eu venho estudando, né, dentro das minhas pesquisas, analisou idosas com incontinência urinária e idosas sem essa disfunção. E, resumindo o estudo, eles concluíram que as idosas portadoras, né, da incontinência urinária, que possuem essa doença, elas sentiam desejo de abandonar o trabalho 3 vezes maior que as outras mulheres. Então, isso nos mostra que até mesmo as atividades laborais são afetadas, né? Coisas que essas mulheres gostavam de fazer, se sentiam bem realizadas, elas não se sentem mais, não têm mais vontade de ir. Bom, então, o que nós, como profissionais de saúde, como cuidador, como familiar, como qualquer pessoa que convive com esse idoso, pode fazer para tentar ajudá-lo? Conversar, né? Estar atento aos sinais, buscar o diálogo. Porque um dos problemas que eu esqueci de citar anteriormente é que esse idoso também ele sente vergonha de conversar sobre o assunto. Então, ele prefere se isolar, ele prefere não conversar. Então, o que a gente que está perto, a gente pode fazer? Estar atento a esses sinais. A gente sabe que é uma disfunção que não faz parte do envelhecimento, mas por conta já das transformações, né, que o envelhecimento traz, ela acaba sendo mais comum nessa faixa etária. Então, estar atento e procurar conversar, procurar ver se esse idoso está se isolando, se ele está tendo alterações bruscas de humor. E deixar claro que, assim como essa imagem mostra, né, conversar sobre a perda involuntária de urina não precisa ser constrangedor, não precisa ter medo,
pode ser natural, porque qualquer pessoa pode estar passando por isso, conversar sobre os tratamentos e deixar esse idoso bem à vontade, né? A conversar sobre tudo isso. Bom, e é isso. Aí estão as referências. Eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sudré, pela sua fala. Nesse momento, teríamos a honra de ouvir a doutora Stephanie Maia falar sobre cuidados de enfermagem. Entretanto, ela teve uma perda familiar e precisou se ausentar no dia de hoje. Doutora Rafaela Rosa nos apresentará esse conteúdo de forma igualmente brilhante. Bom, gente, boa noite novamente. Infelizmente, a Stephanie está passando por esse problema, mas que são coisas da vida, e eu fui designada a abordar mais um pouquinho com vocês sobre isso, cuidados de enfermagem na incontinência urinária em idosos. A enfermagem, né, essa profissão escolhida aqui por nós, essa profissão tão importante, ela também é importante, assim como nas outras diversas áreas aqui na incontinência urinária. Essas intervenções, elas auxiliam no diagnóstico e no controle dessa perda urinária, né, através do planejamento que a gente vai fazer. Isso tudo vai contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas que têm incontinência urinária. Alguns exames simples, assim como a realização de anamnese, de um exame físico, podem identificar fatores de risco, podem identificar pessoas que estão passando por esse problema. E essa assistência, né, por meio de todo esse processo, ela vai contribuir para um cuidado individualizado, um cuidado direcionado e único para cada indivíduo, levando em consideração todo o caráter biopsicossocial, econômico desse paciente. Ela vai ser, então, direcionada para a gente conseguir solucionar esse problema, refletindo, assim, essa excelência por parte da enfermagem, né, nesse cuidado holístico que a gente tem e que a gente sabe que é crucial na nossa profissão. Bom, as ações da enfermagem, elas auxiliam na importância da identificação desses sintomas, muitas vezes de forma precoce, mas muitas vezes, como a Letícia disse, a Letícia Sudré, às vezes de forma tardia, né, por conta da vergonha que esses pacientes têm de abordar sobre esse tema. Bom, o traçado desse tanto do diagnóstico como da intervenção, ela vai ser em conjunta da gente como profissional e do paciente, né, como pessoa que vai estar passando por aquilo. Nós vamos prestar assistência, somos capazes de avaliar, identificar, fornecer informações, que é muito importante, porque para esse paciente ter sua autonomia garantida, ele precisa ter conhecimento. Então, não adianta a gente ter essas informações e não passar para ele. Óbvio que de forma clara, numa linguagem que ele vai entender, né? Mas falar acerca dessa patologia, como que é aqueles sinais, falar acerca do tratamento, e vamos estabelecer, né, junto com isso, intervenções adequadas nos diferentes contextos, identificando, né, se esse indivíduo está em comunidade, se ele está em hospitais, se é uma visita domiciliar. Bom, o enfermeiro, ele pode atuar nesse incontinente através da educação em saúde, que a gente vai fazer essa educação, como eu comentei com vocês, né, me perdoe, de modo geral, abordando todos esses temas que a gente está conversando aqui na linguagem própria para esse paciente. A gente vai fazer uso dessa sistematização da assistência de enfermagem. Como a gente sabe, é muito importante para unificar, né, globalizar essa nossa linguagem, para outros profissionais também terem acesso e entender aquilo que a gente está fazendo, de modo a atender esse indivíduo da melhor forma possível. A gente não almeja só identificar e tratar essa condição física desse paciente, mas sim uma melhora integral, uma memória emocional, possibilitando uma melhor qualidade de vida dele. No caso da educação e saúde, ele vai ajudar esse paciente nesse processo de recuperação, nesse processo de percepção, né, e de enfrentamento, de reabilitação dessa doença. A gente vai estar orientando ele sobre todos os cuidados que a gente traçou na intervenção.
para que ele possa fazer de forma correta, para acelerar e melhorar esse tratamento. Alguns cuidados que a gente pode dar a esse paciente, cobrir, né, lugares que ele senta, que ele se deita com material impermeável, construir uma rotina miccional, assim como já abordaram aqui anteriormente, não prender urina, né? Ele ter controle sobre essa ingesta hídrica dele mesmo, se ele beber um copo de água, estar atento, dali a um certo momento ir ao banheiro, orientar ele sobre autocuidado de higiene, a higiene local e também a higiene do ambiente, né? Ali na higiene íntima desse paciente, a gente também tem que abordar sobre questões sobre se limpar o local da forma menos contaminada para mais contaminada, para prevenir também riscos de infecção. Então, a gente precisa abordar com ele tudo isso. Bom, precisamos dar o suporte emocional, né, a esse paciente, participar de grupos de apoio, se existir, conversar mesmo com as pessoas, porque como é uma característica muito comum nessa faixa etária, às vezes esse idoso tem um amigo, tem um primo que passa pelo mesmo problema, incentivar ele a retornar a essas atividades diárias que muitas vezes ele parou, né, identificar, né, alguns sinais de depressivos desse idoso, exercitar realmente essa escuta ativa da enfermagem, para que a gente deixe esse espaço aberto para esse paciente estar à vontade para trazer a sua demanda, voltar na consulta em qualquer intercorrência, né, minimizar esse sofrimento psicológico dele, promovendo mesmo a saúde. Antes de falar ainda sobre orientações que a gente tem que fazer com esse paciente, não só sobre cuidados com ele mesmo, a gente tem que minimizar riscos de queda, por exemplo, no ambiente, estar atento à disposição dos móveis desse paciente, porque muitas vezes ele se levanta rapidamente para ir ao banheiro e tem essa perda de urina, às vezes aquele lugar que ficou molhado por conta da urina, ele cai, então um problema leva ao outro e a gente precisa ter esse olhar global, né, nesse paciente, tanto com ele quanto de sua família, porque a família precisa ter esse cuidado, essa paciência de estar ajudando ali também naquele momento. No caso da terapia comportamental, o enfermeiro ele vai auxiliar, né, esse paciente nessa mudança de estilo de vida, né, nos cuidados de prevenção, de higiene, tudo isso que a gente já conversou. Influenciar o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico com exercícios. Nesse ponto é importante. A gente sempre valoriza o trabalho multidisciplinar. A gente precisa, né, estar encaminhando, principalmente se for um quadro mais avançado, esse paciente para a ajuda do profissional fisioterapeuta e incentivar esse paciente a não abandonar o tratamento e fazer tudo aquilo que foi indicado para ele, né, o fortalecimento dessa musculatura, para ter essa diminuição dessa perda involuntária. Bom, e na sistematização da assistência de enfermagem? A gente vai fazer essa investigação para identificar precocemente, se possível, esses sintomas da incontinência urinária. A gente vai fazer a anamnese, toda aquela entrevista com o paciente, vai coletar os dados, né, desse paciente, podendo ser dados diretos e indiretos, os sinais que a gente identifica, os sintomas que ele traz, fazer o exame físico desse paciente. Depois a gente vai produzir, né, um planejamento de cuidado para ser executado nesse paciente. A gente tem que coletar com esse paciente quando que isso começou, se tem muito tempo, qual a frequência que ele tem essa perda de urina, né, se ele consegue identificar isso. E a gente vai, ao longo transversal a todo esse planejamento, a todo esse diagnóstico, fazer avaliações para ver se nosso trabalho está tendo resultado positivo, senão isso vai precisar ser refeito, né, para uma melhor qualidade de vida desse paciente.
E, por fim, é importante a gente falar que a enfermagem, apesar da gente sair, né, formado como enfermeiros generalistas e estando, sim, aptos a cuidar desses pacientes, a gente tem uma área de especialidade, que é a estomoterapia, que é especialista dentre tantas outras coisas, né, como feridas, estomas, também na incontinência urinária. Eu até conheço uma estomoterapeuta muito renomada, estuda muito essa área. Ela foi minha professora, o nome dela é Adriana Alvarez. Vocês podem estar pesquisando. Ela fala muito sobre isso, aborda muito esse tema excelente. Foi aonde eu tive esse interesse por essa área. Então, a gente precisa buscar se especializar para ter disponibilizar um trabalho cada vez mais eficaz, né? E é assim que a gente consegue valorizar a nossa profissão, mostrando e demonstrando e cuidando da melhor forma, tá? Então, eu espero ter conseguido abordar, né, esse tema que não era meu, mas se vocês sentirem necessidade de incluir alguma fala sobre isso, podem ficar à vontade e obrigada. Bom, antes de passar a palavra para o nosso patrocinador oficial, a gente gostaria de agradecer ao nosso criador de arte, Christian Mar. Sem ele, nada disso estaria sendo possível. Ele é responsável pela nossa iluminação, pelos nossos slides, pela nossa conexão. Então, nosso muito agradecimento, nosso muito obrigada, Christian. E agora, Raíssa, é com você, pode ficar à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raíssa, sou representante oficial das Fraldas Tchecas e patrocinadora desse evento tão informativo, que é o Congresso de Enfermagem sobre Incontinência Urinária em Idosos. Nossa, quanta informação que esse pessoal passou para a gente, né? E com isso eu vim aqui anunciar a nossa mais nova novidade, que são as cuecas e calcinhas Slim, que é uma tecnologia desenvolvida para trazer mais conforto e discrição para aqueles que necessitam, e como foi muito bem colocado por todos os nossos congressistas aqui de que as fraldas, elas não são indicadas em primeiro plano. A gente desenvolveu essa tecnologia para que durante esse meio tempo que nosso cliente esteja passando, né, por esse acompanhamento, ele possa evitar constrangimentos desnecessários, porque as nossas cuecas e calcinhas Slim, elas são super agitáveis e discretas, então elas passam despercebidas pelas roupas dos nossos pacientes, além de ser super eficazes e seguras, contando com 3 camadas para uma completa absorção, para deixar a pele desse cliente seca e evitar vazamentos, né? Ela é indicada para pequenas perdas de urina, evitando esse tabu e conflito que as fraldas causam e ajudando, né, o nosso cliente nesse processo de tratamento e acompanhamento, além de elevar a autoestima desse cliente. Para mais informações, vocês podem acessar nosso site www.fraldachecas.com.br. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito o nosso congresso, foi extremamente informativo. Por motivos maiores, a gente não pôde estar junto presencialmente, porque agora seria o nosso tão amado momento, né, que é o coffee break, mas em breve a gente vai estar junto na presença de todos. E agora eu passo a palavra para a Letícia. Muito obrigada. Obrigada, Raíssa, pela sua fala. Realmente, o coffee break faz muita falta nos nossos eventos. E uma tristeza a gente não poder estar junto fisicamente por conta desse distanciamento sanitário, mas aqui estamos repassando informação, conhecimento. Gostaria de agradecer novamente a todos vocês pela presença. E fiquem aguardando que em breve a gente vai divulgar os certificados, tá? E o nosso próximo evento. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.